A crônica de hoje, eu irei tecer alguns comentários sobre o grande movimento que existiu no mundo, criado por um dos grandes educadores da Inglaterra, Baden-Powell. Essa instituição criada por ele teve grandes influências na Europa e, posteriormente, nas Américas, que foi o movimento escoteiro. O que eram os escoteiros? O escotismo traduzia uma vantagem para civilizar a juventude das nações. Ela preparava a criança e o jovem para lidar com o que a sociedade lhe apresentava. A sua instrução era uma instrução cívico-social, mantendo uma certa hierarquia, disciplina para ter ordem e ordem, consequentemente, para ter progresso. Era o lema do grande filósofo Augusto Comte. E o escotismo foi ganhando uma certa simpatia na infância e na juventude das nações. O Brasil não poderia ficar à parte de possuir essa instituição no âmbito da sua sociedade. E foi introduzido no Brasil. E em Pernambuco também. Consequentemente, em Pernambuco. Eram instituições que tinham suas sedes nas cidades, tanto capitais como cidades interioranas. Ensinava a infância e a juventude a ter uma educação cívica, uma educação social, uma educação familiar, baseada na disciplina e no respeito. Não era somente uma hierarquia para se manter naqueles padrões militarizados, não. Era uma hierarquia também dos costumes. É a das maiores hierarquias que existe, é a hierarquia dos valores. E o escotismo pregava justamente essa hierarquia. Os alunos dos grupos de escoteiros, eles eram treinados para se preparar para ser cidadão. Eles tinham uma educação baseada na cidadania, para formar cidadãos, porque é através de cidadãos que se forma uma grande sociedade. Sociedade só não é agrupamento humano. Sociedade é organização. E os escoteiros eram organizados. Eles tinham aqueles pelotões de escoteiros que tinham, aparentemente, uma disciplina militar. Mas não era unicamente disciplina militar. Era uma disciplina
dos valores. E tinha os lobinhos, que eram os menores, os pequenos, os escoteiros propriamente dito, e os chefes. Eles tinham o seu lema filosófico para viver em sociedade, que era: o escoteiro está sempre alerta. De fato, se a pessoa não estiver sempre alerta para as agruras da vida, encontrará nas caminhadas somente pedras. E as pessoas têm que construir essas pedras demolindo os caminhos pedregosos e colocando flores nesses mesmos caminhos. Talvez alguns preceitos bíblicos baseiem a formação dos escoteiros. Eles tinham uma educação refinada, uma educação que preparava a criança e o adolescente para ser um homem equilibrado, feito para ser um grande trabalhador, um grande estudante, um grande cooperador e colaborador da sociedade em que ele estava inserido. O escoteiro era uma instituição. O escotismo era uma instituição de valores que se consagraram não só aqui em Recife, mas em todas as partes do mundo. Me recordo que nas paradas da juventude que existiam aqui, eles desfilavam e se apresentavam muito bem, com muito garbo, disciplina e honradez. Eram os célebres escoteiros de Santa Rosa de Garanhuns, os escoteiros de Catende e os escoteiros de muitas cidades do sertão pernambucano. Eu conheci de perto os escoteiros de Sertânia, que era comandado pelo chefe Ubirajara. A sua sede era até na Rua Velha, a Rua da Matriz de Sertânia. E aqueles meninos eram tidos como meninos padrões, porque eles tinham os ensinamentos não somente do conhecimento específico das referidas ciências, mas o ensinamento da sua força moral, do seu caráter, da sua dignidade. Era isso o escotismo. Eles tinham orgulho disso e participavam também, ingentemente, colaboravam, cooperavam com qualquer movimento sociocultural. Eu me recordo bem também aqui no Recife, quando havia as célebres Semanas do Trânsito. Eram os escoteiros que iam para as ruas principais do centro da cidade. Eles iam para cooperar, colaborar com os transeuntes, para atravessar somente nas faixas, com os sinais que estavam preparados para o pedestre, e assim sucessivamente. Isso é um tipo de educação social. E o escoteiro tinha isso. O escoteiro ele não andava com a senhora, com a moça, na calçada, e ela no meio-fio e ele do lado da parede da calçada. Não. Ele ficava no meio-fio e a dama
o acompanhava no centro da calçada. Isso é cidadania, isso é respeito, isso é etiqueta social. E essa juventude daquela época, essa infância daquela época, foi moldada nas características dos ideais de Baden-Powell. Existia também, nos pelotões de escoteiros, o elemento feminino, que eram chamadas de bandeirantes. As bandeirantes, elas se dedicavam muito às artes domésticas e às artes de enfermagem. Era uma utilidade delas para determinadas funções que à época tinha a mulher como mais preparada do que o homem, porque eram missões que elas acarretavam dentro de seu mundo interior, missões dignas de louvor, porque não era somente a habilidade técnica nem tecnológica, era a habilidade do coração. E a mulher precisava, nos ensinamentos dos escoteiros, ser amada para poder amar. E assim juntava-se o útil e o agradável. As bandeirantes e os escoteiros, numa verdadeira interpenetração de valores humanos, preparando o porvir de uma pátria, com a juventude bem alicerçada, uma juventude preparada moralmente para enfrentar as agruras da vida. Porque não é desesperar-se com as agruras da vida. É como dizia um grande filósofo alemão, Goethe, quando ele dizia: se sofres, faz da tua dor um poema. E o escoteiro, ele não tinha medo de sofrer, porque ele ia remediar todo aquele sofrimento através do seu comportamento de moral, de disciplina, de dignidade, de cidadão de uma pátria que ele pertencia. E o escotismo do Brasil não foi diferente. Na questão de civismo propriamente dito, eles aprendiam nos seus acampamentos que eles faziam a interpretarem os símbolos representativos da nacionalidade. Eles sabiam que um símbolo auditivo é bem diferente de um símbolo visual. O visual representa a sua pátria através da sua bandeira e dos seus escudos. Já o auditivo representa através de seus hinos. Hoje em dia, esse ensinamento cívico já não é tão decantado assim nas nossas escolas. Mas eu, nessa crônica, tenho o intuito de lembrar de que poderia-se perfeitamente voltarmos ao passado e fazer de coisas dignas do passado coisas dignificantes no presente. E as grandes nações são aquelas que sabem coordenar o tempo e o espaço. Unir, interpenetrar o passado, o presente e vaticinar o futuro. E os nossos escoteiros,
Eles fizeram isso muito bem. Eu só lamento uma coisa, meus prezados ouvintes, é que hoje já não existem mais essas instituições. Queria eu e tanta gente, e essa juventude e essa infância, talvez viva até esperando coisas como essa, para colocar o Brasil onde ele bem o merece, no conceito internacional das nações, como uma grande pátria, uma pátria que deve ser amada pelos seus compatriotas, através dos ensinamentos que eram transmitidos nas sedes dos escoteiros. Poderíamos perfeitamente dizermos que o Brasil, se tivesse continuado com os ensinamentos, com a instituição do escotismo, nós talvez tivéssemos um preparo mais dignificante para enfrentarmos as problemáticas do mundo atual, do mundo contemporâneo. Muito obrigado.